A história registrada em Gênesis 34, 1 ao 31, é uma das narrativas mais intensas e difíceis do livro de Gênesis. Ela não fala apenas sobre um acontecimento isolado na vida da família de Jacó, mas revela algo profundo sobre a natureza humana, sobre honra, sobre dor e sobre como decisões tomadas em momentos de emoção podem desencadear consequências que vão muito além do que imaginamos. Para compreender essa história, precisamos imaginar o contexto. Jacó e sua família haviam retornado à terra de Canaã depois de muitos anos longe. Eles estavam vivendo próximos à cidade de Siquém, uma região habitada por povos cananeus. Era um lugar onde diferentes culturas se encontravam e onde a família de Jacó, embora protegida por Deus, ainda era estrangeira. É nesse cenário que o relato começa dizendo: Ora, Diná, filha de Leia, que ela tinha dado a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Gênesis 34, 1. Esse pequeno versículo abre a porta para toda a narrativa. Diná era a única filha mencionada entre os filhos de Jacó. Podemos imaginar uma jovem curiosa desejando conhecer outras pessoas, ver como viviam as mulheres daquele lugar, conversar, observar costumes diferentes dos de sua própria família. Não há nada de estranho nisso. O desejo de conhecer o mundo ao redor é algo profundamente humano. No entanto, naquele dia, algo aconteceria que mudaria o rumo da história de sua família. O texto continua dizendo que Siquém, filho de Amor, um líder importante daquela região, viu Diná. A Bíblia descreve que ele tomou uma atitude extremamente errada e desrespeitosa contra ela. O relato não entra em detalhes, mas deixa claro que Diná foi tratada de maneira humilhante e injusta. A narrativa bíblica não tenta suavizar o que aconteceu. Pelo contrário, ela deixa evidente que aquilo foi algo grave. Mas logo depois acontece algo que torna a situação ainda mais complexa. O versículo 3 diz: A alma dele se apegou a Diná, filha de Jacó, e ele se apaixonou pela jovem, e falou ao coração da jovem. Em outras palavras, depois de agir de forma errada, Siquém afirma ter desenvolvido sentimentos por ela e deseja se casar com ela. Então ele pede ao pai: consiga esta jovem para Amon como esposa. Gênesis 34, 4. Essa sequência de acontecimentos mostra uma situação moralmente confusa. Primeiro houve uma grande injustiça, e depois uma tentativa de transformar aquilo em um relacionamento formal por meio do casamento. Naquele tempo, alianças matrimoniais muitas vezes eram usadas para resolver conflitos entre famílias ou tribos. Por isso, Amor, pai de Siquém, vai até Jacó para conversar. Enquanto isso, o texto diz que Jacó ouviu sobre o que havia acontecido, mas permaneceu em silêncio até que seus filhos voltassem do campo. Esse detalhe é interessante. O silêncio de Jacó levanta muitas perguntas. Ele estava tentando refletir antes de reagir? Estava esperando ouvir seus filhos? Ou estava chocado demais para agir imediatamente? O texto não responde diretamente, mas mostra que aquela notícia trouxe tensão para a família. Quando Amor chega para conversar com Jacó, ele propõe algo que vai muito além de um simples casamento. Ele sugere que as duas famílias se tornem um só povo. Ele diz que poderiam casar entre si, viver na mesma terra, negociar juntos e prosperar. Em outras palavras, eles estavam propondo uma integração completa entre o povo de Jacó e os habitantes da região. Siquém, por sua vez, demonstra ainda mais interesse em se casar com Diná. Ele diz algo impressionante: peçam-me um preço muito alto e presente, e eu darei tudo o que me disserem. Apenas deem a jovem como esposa. Gênesis 34, 12. Isso mostra que ele estava disposto a pagar qualquer dote que fosse pedido. Mas o problema não era dinheiro. A questão era muito mais profunda. Algo grave havia acontecido, e a família de Jacó precisava decidir como reagir. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam do ocorrido, a reação deles foi imediata e intensa. O texto diz que eles ficaram profundamente aflitos e muito irados, porque aquilo era considerado uma grande desonra. Naquela cultura, a honra da família era algo extremamente importante. Para eles, o que havia sido feito com Diná não era apenas uma ofensa contra ela, mas contra toda a família.
No entanto, em vez de buscar uma solução baseada na sabedoria, 2 dos irmãos, Simeão e Levi, começaram a planejar algo escondido. Eles responderam a Amor e a Siquém com palavras aparentemente conciliadoras. Disseram que havia apenas uma condição para que o casamento pudesse acontecer. Todos os homens da cidade deveriam ser circuncidados. A circuncisão era um sinal da aliança que Deus havia feito com Abraão e seus descendentes. Era um símbolo espiritual importante. Por isso, usar esse sinal como parte de um plano de vingança já mostrava que algo estava errado. Mesmo assim, Amor e Siquém aceitaram a condição. Eles voltaram para sua cidade e convenceram os homens a concordar com a proposta. O argumento que usaram foi que aquela aliança traria prosperidade para todos. Disseram que os rebanhos e os bens da família de Jacó poderiam se tornar parte da riqueza da cidade. Assim, todos os homens aceitaram e foram circuncidados. Mas 3 dias depois, quando ainda estavam fracos por causa do procedimento, Simeão e Levi colocaram seu plano em prática. A Bíblia diz que eles entraram na cidade e atacaram os homens. Eles mataram Siquém, Amor e muitos outros. Depois retiraram Diná da casa de Siquém e saíram. A história, porém, não termina aí. Os outros filhos de Jacó também participaram do saque da cidade. Eles levaram rebanhos, bens, roupas e tudo o que encontraram. Levaram até pessoas como prisioneiros. Aquilo que começou como indignação por causa de uma injustiça acabou se transformando em uma violência muito maior. Quando Jacó viu o que seus filhos tinham feito, ele ficou profundamente preocupado. Ele disse: "Vocês me trouxeram problemas, fazendo com que eu seja odiado pelos habitantes da terra." Gênesis 34:30. Jacó estava pensando nas consequências. Eles eram poucos em número e estavam cercados por povos mais numerosos. Um ato de vingança como aquele poderia provocar uma reação devastadora contra sua família. Mas os filhos responderam com uma pergunta que revela o sentimento deles. Devia ele tratar nossa irmã como uma mulher desonrada? Gênesis 34:31. Essa pergunta encerra o capítulo, mas ela deixa algo ecoando na mente de quem lê essa história, porque ela nos faz refletir sobre algo profundo. Como devemos reagir quando uma injustiça acontece? A indignação dos irmãos era compreensível. Eles queriam defender a honra da irmã. Mas a forma como escolheram agir trouxe ainda mais violência e sofrimento. Essa narrativa mostra que a dor e a raiva podem levar as pessoas a decisões impulsivas, decisões que parecem justificadas no momento, mas que acabam criando consequências ainda mais graves. Essa história também revela algo importante sobre o valor da dignidade humana. O que aconteceu com Diná foi um grande erro. A Bíblia não tenta esconder isso. Pelo contrário, ela registra a dor daquele momento de forma direta. Ao mesmo tempo, o relato também mostra que responder à injustiça com mais injustiça não resolve o problema. Pelo contrário, muitas vezes amplia o ciclo de sofrimento. Quando olhamos para essa história, várias perguntas surgem naturalmente. Como reagimos quando alguém nos fere profundamente? Conseguimos controlar a raiva ou deixamos que ela determine nossas decisões? Pensamos nas consequências de nossas ações ou apenas reagimos ao impulso do momento? Essas perguntas são importantes porque revelam algo sobre nossa própria vida. Todos nós, em algum momento, enfrentamos situações injustas. Todos nós já sentimos indignação diante de algo errado. Mas a forma como escolhemos reagir pode definir o que acontecerá depois. Curiosamente, muitos anos antes, quando Jacó já estava perto do fim de sua vida, ele mencionou exatamente esse episódio ao falar sobre seus filhos, Simeão e Levi. Ele disse que a ira deles havia sido violenta e que suas decisões tinham sido perigosas. Isso mostra que aquele momento marcou profundamente a história da família. As consequências daquele dia não desapareceram rapidamente. Gênesis 34 é uma narrativa difícil, mas cheia de lições profundas. Ela mostra que a Bíblia não esconde os momentos sombrios da história humana.
Ela mostra pessoas reais, com emoções reais, enfrentando situações extremamente complexas. E ao observar essas histórias, podemos aprender algo importante sobre a vida. O respeito pela dignidade das pessoas é fundamental. A raiva precisa ser controlada antes que se transforme em algo destrutivo. E decisões tomadas no calor da emoção podem gerar consequências que se estendem por muito tempo. Talvez a reflexão mais importante dessa história seja esta: quando enfrentamos injustiças, que tipo de pessoa escolhemos ser? Alguém que responde com sabedoria e equilíbrio ou alguém que permite que a raiva determine o próximo passo? A história de Diná nos lembra que momentos difíceis revelam quem realmente somos. E muitas vezes é justamente nesses momentos que nossas escolhas têm o poder de moldar o futuro. Se essa história falou ao seu coração, não pare por aqui. Inscreva-se no canal e acompanhe cada capítulo da Bíblia em forma de história de maneira simples e profunda. Deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Nos vemos no próximo capítulo.